vocês o formato desta avaliação. Então, luz, câmera, ação. Estamos gravando agora. Cadê? Eu estou aqui. Então, pessoal, então esse é um dos recados que eu preciso passar ou realmente refletir com vocês. Na semana que vem é uma semana de provas, tá? Que foi organizada pelo departamento, pelo conselho de cursos, né? Para estabelecer alguma regra para que as disciplinas possam aplicar as provas. Nem todo mundo está aplicando na semana que vem, tem gente que vai aplicar na próxima. Mas o que havia sido destinado para mim e que eu obedeci, porque eu tenho juízo, foi a data do dia 20, como uma data disponível para a gente fazer uma avaliação. Essa avaliação, a rigor, eu iria fazer síncrona, mas eu posso dar uma flexibilizada em algumas coisas, ou se vocês até quiserem fazer ela completamente assíncrona, a gente já tem que decidir isso hoje. Se não hoje, eu preciso de alguma alteração sobre esse planejamento até o mais tardar amanhã. Então, se ninguém me dizer nada até amanhã, o que vai acontecer na próxima aula nossa, de quinta-feira? No momento da aula, a partir das 3 da tarde, vai abrir um link no e-disciplinas, onde individualmente cada um de vocês vai fazer essa avaliação. Eu sou criativo, adoro fazer programas, e eu fiz um programa para gerar a prova de vocês que varia a questão, varia a figura, varia valor, varia tudo que você possa imaginar, e vai variar bastante a nota. Então, se ninguém falar, hashtag medo, lembre-se do Yoda, o medo leva ao sofrimento, o sofrimento leva até que ele chega ao lado negro. Então, tenham coragem. Voltando ao assunto, se ninguém me falar nada até amanhã, eu vou manter esse planejamento. Então, a partir das 3 horas, abre-se um link. Esse link, ele fecha até o horário, até o final da nossa aula. Mas, quem começar vai ter 100 minutos para terminar. Então, é uma atividade que é oferecida no horário de aula, mas tem 100 minutos de duração. Então, se a pessoa chegar atrasada, ela vai poder começar atrasada, mas ela tem 100 minutos para entregar, tá bom? E o que vai aparecer que vai cair? Lágrimas, mas todo o conteúdo que a gente viu, desde a aula S1 até a aula S5, ela é objeto desta avaliação. Quem quer um material por escrito para tentar estudar, além das coisas que foram faladas em sala, em tempo de vídeo, eu comentei na aula passada, existe, eu já vou começar a apresentar inclusive a minha tela, espera um pouquinho só, existe algumas referências no e-disciplinas que se servem bastante bem para um material de estudo. Tem um protolivro, que é uma versão preliminar de um livro de conceitos de automação de subestações, que era do professor Giardini, que contém praticamente tudo que eu falei, só que vocês precisam caçar lá dentro. Não esperem que eu vou dar de mão beijada. Qual é o capítulo? Não, tem a sutileza de abrir essas obras e escavar as informações de lá de dentro. Mas tudo que a gente viu até agora, pessoal, elas estão disponíveis aqui no e-disciplinas, informações do curso, bem ao final aqui nas bibliografias, nessa referência aqui, que é um PDF, tá? Caçem as coisas aqui, óbvio, não cai tudo, só algumas coisas que eu vim a comentar em aula. Essa outra apresentação do professor Senger, ela também discorre um pouco sobre isso, só que não é um material de redação, é um material expositivo que tem algumas imagens e algumas palavras-chave para vocês depois fazerem suas pesquisas. E se prepare, porque se a nossa prova é com consulta, livre, pode consultar o colega, pode fazer o que vocês quiserem, mas não se esqueçam, há apenas 100 minutos para que vocês possam fazer essa atividade. Tudo aquilo que vocês quiserem enviar em paralelo, inclusive, eu peço às vezes justificativas, eu peço que vocês mandem qualquer elaboração que vocês façam em papel, vocês vão fazer um link à parte, não é no tempo de prova, pode fazer depois, mas, desculpa, tem um horário também, até o final da noite é que eu posso receber
materiais aí que possam vir a ser usados, por exemplo, numa revisão. Professor, aqui você tirou a questão toda, mas conceitualmente aqui, ó, veja, isso aqui estava relacionado a isso, então esse material tem esse papel, ok? Então, turma, após explicadas para vocês as regras, então se ninguém me falar nada até amanhã, vai ser esse o esquema da nossa avaliação. Na semana seguinte, que é a semana do dia 27, eu preciso alertar vocês. Começamos uma nova etapa do nosso curso, em que acontecem aulas novamente, com conteúdo expositivo, mas eu já começo a trabalhar com, por exemplo, softwares de simulação, com conceitos já trazidos do fundo do baú de processamento digital de sinais. Então, o cálculo começa a ficar um pouco mais analítico do que apenas coisas qualitativas. E, ao mesmo tempo, dá-se início ao projeto temático. E eu vou dar as regras depois, então, da semana da prova, lá no dia 27 para vocês. Em grupo, vocês vão conduzir atividades até o final do semestre. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tudo certo. Maravilha. Às 15 horas e 13 minutos, temos 30 alunos presentes. Então, pessoal, no final da aula passada, eu tinha falado rapidamente para vocês que tinha um material, tá lá na aba da aula S4, que era sobre um negócio, um projeto que eu estava elaborando, que eu chamei de Energino, depois eu mudei o nome para Energon, e eu coloquei um glitch, né, uma captura de tela, que eu vou reproduzir aqui mais uma vez. Então, teve até efeito sonoro, né, para você. Eu preciso disso. O que é essa captura, né? É um circuito de condicionamento de uma entrada digital. Então, vou começar por ela, vou falar sobre saída digital, mas o final da nossa aula, eu acho que é o teor mais importante dessa primeira parte da matéria, são as entradas analógicas. Então, vamos lá. Então, essa aqui é uma entrada digital. Deixa eu diminuir um pouco aqui a pena, porque também está exagerado. Esta é uma. Deixa eu dar um zoom aqui para dar uma melhorada. Ok, vamos lá. Esta é uma entrada digital de um IED moderno. E foi perguntado para vocês o papel de cada uma dessas coisas. Então, olha só. Nesses lugares aqui, isso aqui vai a um conector. Então, esse aqui é o... Para quem não conhece em eletrônica, esse DIN-P aqui é um nome no netlist que depois deve estar associado a um conector de parafuso, que um dos pinos dele deve estar com este nome DIN_P. Tá? Da mesma forma que tem esse conector parafuso para este sinal, também deve ter um conector parafuso para... Deixa eu só vir aqui. Ainda a vizinhança aqui fazendo barulho. Vem cá, você, amigo. Legal. Vai aparecer também um outro conector, só que com um nome diferente para a outra via elétrica, que é o DIN-N. Então, vem cá. Esses são os nomes que alguém deu para esses dois conectores de parafuso que devem estar disponíveis na borneira, nos conectores desse equipamento. E olha só a topologia do circuito. Tem 1, 2, 3, 4 resistores. Tem uma razão. Por que não podia botar um só, professor? Tem uma razão. Depois, aquele componente que era o mais importante de todos, como eu comentei na aula passada, que nós damos o apelido de opto, mas o nome correto dele é um optoacoplador, que confere à nossa eletrônica uma espécie de uma separação, que a gente chamou nominalmente de isolamento galvânico. Aqui há uma fronteira onde o lado da direita, onde está o universo do microcontrolador, está separado do lado da esquerda, que é o universo do sistema elétrico de potência. Porque essa entrada digital deve estar vindo de uma saída digital de algum equipamento de campo. Também pode estar vindo até de um botão, de um sensor de fim de curso, de alguma coisa
cuja tensão e corrente nem seja tão perigosa. Mas, de qualquer forma, como é proveniente do campo, aqui não significa que vai vir alta tensão, alta corrente. É uma circuitaria que é sujeita a os mais diversos tipos de interferência. E essas interferências, se elas conseguirem ultrapassar esta barreira, elas destroem a eletrônica. Então, esse optoacoplador, ele cria essa barreira que então a gente chamou de isolamento galvânico. Né? Isolamento galvânico. As coisas conduzidas, elas não passam de um lado para o outro. Eu quero deixar vocês preocupados, porque na hora que a gente interpreta qualquer circuito elétrico, na verdade, existem mais fenômenos envolvidos. Então, vocês não estão percebendo, mas entre esses terminais aqui, desse lado, e esses terminais do outro lado, eles estão isolados. Existem capacitâncias parasitas. Então, a gente às vezes diz que isso está plenamente isolado, não é muito verdade. Através de acoplamentos eletrostáticos, pelo campo elétrico nesses capacitores, os surtos às vezes podem passar. A nossa vantagem é que se você construir a placa de circuito impresso com alguns cuidados, essa capacitância pode ser desprezível, tá bom? E prova disso, deixa eu mostrar para vocês, esse documento que eu coloquei, ele tem uma figura da placa de circuito logo no início. Eu vou até colocar aqui, ó. Esse é o PDF daquele projetinho, está lá na aba da aula S4. E se vocês depois, com algum cuidado e curiosidade, visitarem, a entrada digital são esses circuitos que estão aqui em cima. Ó. Aqui é o optoacoplador, esse é outro optoacoplador, porque esse circuito tem duas entradas digitais, e aqui estão aqueles 4 resistores, aqui está aquele diodinho que eu vou explicar daqui a pouco, e esse é o conector de parafusos. Aqui é os pontos onde você solda o conector, e ele tem 4 parafusos consecutivos, 2 atendem a primeira entrada e 2 atendem a segunda entrada. E deixa eu dar um zoom. Como é que o professor diz que a capacitância entre um lado e o outro é desprezível? Quando alguém projetou essa placa de circuito, notem o seguinte, ó, essas linhas que estão em cinza bem clarinho, eu vou tentar salientar elas com a caneta aqui da minha apresentação. E essas são as trilhas de circuito impresso que levam energia, né, de um lugar até o outro. Eu vou ilustrar grosseiramente elas aqui. Olha só que interessante, embaixo do optoacoplador não tem trilha nenhuma, nem nessa parte de cima da placa de circuito impresso, nem na parte de baixo. Isso confere à eletrônica, além da barreira de separação galvânica, também um afastamento dos materiais elétricos. Então, a capacitância ela é proporcional à quantidade de metal que tem de um lado, à quantidade de metal que tem do outro e inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a capacitância. Por que a capacitância é desprezível? Porque eu consegui manter tudo que é metálico muito afastado. Tá? Poderia ter feito mais longe ainda, só que eu comprometo as dimensões dos meus circuitos. Então, para fazer a placa ainda ser pequena, eu coloquei lá um certo limite, tá? Mas essa é uma coisa interessante. Não há trilhas que passam por aqui, por baixo, e que tentam se aproximar dessas duas regiões, a região da esquerda e a região da direita. Você, de propósito, coloca uma zona que a gente chama de zona desmilitarizada. Aqui não há atividade militar, ou a analogia que eu quero fazer não há atividade de sinais elétricos. Tudo bem? É para não ter. O acoplamento é feito ótico aqui. Aqui dentro realmente tem um componente eletrônico dentro do encapsulamento, que é um fotodiodo. Aqui tem o fototransistor que deteta a energia mandada pelo fotodiodo e a distância ainda é preservada, pelo menos alguns milímetros, para essa capacitância ser desprezível. Tudo bem? Então, fiquem sabendo. Há capacitâncias, mas elas, nesse caso, foram tomadas providências para serem desprezíveis. Vamos falar, então, sobre essa entrada digital. Essa entrada digital, por que eu tive que dividir em vários resistores
a quantidade de resistência necessária para limitar a corrente nesse LED. Isso aqui é um LED, ele vai ser aceso. É uma razão simples, é porque se eu tiver uma tensão muito elevada, talvez a potência por resistor seja elevada. Então, olha só, o circuito que eu quero de entrada digital, ele é simples assim, tá bom? Eu preciso dimensionar esse resistor R1 para que aqui passe 10 miliamperes, por exemplo, e aí a queda de tensão nesse resistor, desculpa, nesse diodo, seja a que está especificada no manual para que ele ilumine, para que ele conduza 1,7 volts, por exemplo. E vamos supor que aqui, ó, na subestação da minha instalação, a fonte de tensão que vai ser usada, eu até não coloquei tudo aqui, vamos colocar um contato elétrico seco que eu tenho interesse de monitorar. Então, esse aqui é um contato, por exemplo, que vem de um disjuntor, o contato 52A. E eu molhei esse contato com essa tensão aqui. Vamos supor que eu coloque 250 volts DC, tá bom? Vamos fazer as continhas de padeiro aqui? Então, vamos lá. A corrente eu sei que é 10 miliamperes, vai ter uma queda de 1,7 volts. Então, o valor dessa resistência, tá bom? Vai ser proporcional à queda de tensão sobre o resistor, que é 250, menos 1,7, sobre a corrente, 0,01. Muito bem, aqui você faz uma continha, vamos trazer aqui 250 menos 1,7, a minha calculadora boba do Windows, opa, 1,8 não, 250 menos 1,7, e vou dividir isso aqui por 10 miliamperes, 24K, legal. Vou, por finalidades de engenharia, eu vou usar, por exemplo, um resistor de 25 vezes 10 a terceira, tá? Porque é um valor comercial. 25.000 ohms. É o que eu adotei. Legal. Compro o resistor, soldo na placa. E ele pifa. Porque especificar resistores não é simplesmente encontrar o valor dele. Preciso encontrar também a potência máxima dissipada. E qual que é a potência dissipada nesse resistor? É essa queda de tensão que ele está submetido, 250 menos 1,7, ao quadrado sobre o valor da resistência. 25 vezes 10 a terceira. E aí vem as coisas interessantes. Preciso da minha calculadora de novo. Calque. Vem aqui, 250 menos 1,7, 248 vezes 248,3, fiz ele ao quadrado, divido por 25.000. 2,46. Unidade watt. Aproximadamente 2,5 watts. Se vocês forem notar, aquele desenho que eu mostrei aqui, ó, o lugar para colocar o resistor não é um lugar grande. Isso aqui é um componente, inclusive, SMD, para montagem em superfície. Não é um resistor de terminais. A potência máxima que esses resistores aguentam é, na melhor das hipóteses, 1/4, tá? 1/5 de watt. Em alguns casos, a gente consegue encontrar até de meio watt. Então, por que existe um espaço para 4 resistores? Porque a ideia é, ao invés de você usar um resistor único de 2,5 watts, que é um resistor grande, ele é caro também, e o espaço, a área de placa é grande, talvez é melhor você usar um resistor, 4 resistores, tá? De um valor de potência melhor. Então, a escolha do projeto vai ser mais ou menos essa. Eu vou pegar 2,5, vou dividir por... quer ver? Acho que o modelo mais comercial talvez seja o de 0,7 watts, que é o 3/4 de watt, 0,75. Então, vou dividir por 0,75, tá? E aí vamos ter, grosseiramente, 2,5 watts dividido por resistores de 2,75, eu vou ter 3 resistores, então com 4 eu consigo resolver a minha entrada analógica, a entrada digital. Então isso aqui vai dar aproximadamente 3,3 resistores
E então eu vou colocar 4 resistores. Quero comentários. 4 resistores, a resistência agora vai ser menor, eu vou colocar resistores que em série vão dar 25, então, por exemplo, 4 resistores de 6K, 6,5 é comercial, então 4 resistores de 6,5 kΩ. Preciso de comentários. Tá certo o que eu fiz? Entenderam a razão pela qual eu coloquei o que é esse 0,75? Esse 0,75 é um modelo de resistor que é comercial. Então, assim, ó, no mercado é mais barato, está disponível resistores com potência de 3/4 de watt. Isso você compra com alguma facilidade. Então, ao invés de colocar toda a potência dissipada em um único resistor, eu vou colocar em vários. E percebam, cada vez que eu estou fazendo meus cálculos, eu estou até maximizando um pouco os valores das resistências, os valores das potências, e seria importante, depois de você tomar essa decisão, que eu vou colocar 4 resistores, por exemplo, de 6,5K, voltar para trás no cálculo para ver se eles vão garantir para a tensão nominal da subestação a corrente que eu desejo no LED. Porque se a corrente for menor, é capaz do LED não acender da forma correta. Então, quando essa chave fecha no campo, o contato seco é fechado, a entrada digital não é sensibilizada. Então, é importante, depois de fazer essas contas todas, às vezes voltar no projeto para ver se está fazendo sentido. Eu quero que vocês analisem se o que eu fiz faz sentido, tá bom? Dividir a potência entre 4 resistores. Será que as contas estão certas? Vai ficar para vocês de exercício. O que é interessante agora é o seguinte, eu falei na aula passada, muito rapidamente, sobre saídas digitais, e aqui merece um pouco um cuidado. Então vamos lá, vamos fazer um capítulo sobre isso, saídas digitais. A gente viu que, por exemplo, um disjuntor tem uma saída digital, contato 52A, contato 52B, que dizem se o disjuntor está aberto ou fechado, ou uma seccionadora está aberta ou está fechada. Mas lá são contatos que são contatos mecânicos e que estão associados a uma posição, não são contatos eletromecânicos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que os nossos IEDs, eles têm as entradas digitais, nós já vimos lá, 2 parafusos, pelo menos, e que recebem toda a fiação externa de uma entrada digital, entra lá no opto, tá bom? E depois vai lá para o mundo do microcontrolador, ele roda o seu software, identifica, remove glitches, analisa, faz o debouncing, que foi alguns efeitos que eu comentei na aula passada. O Felipe está fazendo uma pergunta aqui, professor, desculpe, mas a polaridade do diodo não interfere na ordem em que são dispostas as resistências? Ó, eu vou até fazer uma outra coisa, eu não falei dele. Qual diodo você está falando? Porque eu tenho 2 aqui, né? Existe um diodo aqui, esse cara aqui, ele está disposto nesta montagem para conferir a esse diodo uma proteção. Porque é o seguinte, as pessoas são criativas. E essa entrada digital, do jeito que ela está sendo fornecida, ela é polarizada. Ela só funciona se, por acaso, eu conseguir fazer a corrente passar nesse sentido pelo optoacoplador. Então, aqui tem que ter tensão positiva e aqui tem que ter tensão negativa para a corrente entrar nessa condição. Beleza? Só que, como eu disse para vocês, as pessoas são muito criativas. Quem diz que lá no campo, uma pessoa bastante bem competente pega a fonte de alimentação... Opa, desculpa, não selecionei tudo que eu queria. Pega a fonte de alimentação e inverte. Ah, professor, é uma entrada com um diodo lá, um LED, e o LED, quando polarizado de forma reversa, nada acontece com ele. Ele não acende. Bom, cuidado.
existem limites nas quais os componentes funcionam e deixam de funcionar. E o LED é algo que ele tem uma tensão reversa, é verdade, a gente usa ele para fazer retificadores, mas ele não tem uma tensão reversa muito grande, é uma tensão reversa pequena. O que eu quero dizer é que se na hora que alguém inverte essa tensão, ela não é nesse sentido 250 volts e ela é nesse sentido 250 volts, precisa se analisar, mas a maioria dos optoacopladores não suporta mais do que 30 volts. Ele tem 1,7 volts de tensão direta, mas a tensão reversa máxima dele é 30 volts. Então, se alguém inverter a polaridade, já queima a entrada digital. Então, para conferir a entrada digital alguma capacidade de sobreviver a essas criatividades das pessoas, é que a gente adota esse diodinho reverso aqui. O que esse diodinho faz? Ele simplesmente faz o seguinte: se alguém aplicar a tensão invertida, é ele que conduz. Ao conduzir, a tensão aqui nele fica... Não, você não pode colocar qualquer diodo também. Desculpa, a tensão dele vai ser reversa. A tensão dele aqui é reversa. Na hora que ele conduz, ele vai aparecer 1,7 volts. Ele não é qualquer diodo, é um diodo que, quando polarizado reversamente, ele aguenta 400 volts no outro sentido sem conduzir. Mas ele tem uma vantagem. Ao ser polarizado, então, ao contrário, e conduzir, esse diodo aqui, que só suporta 30 volts de tensão reversa, agora está experimentando uma tensão mais baixa, 1,7 volts. Bom, aí a pergunta do Felipe. Pellini, com esse diodo aí, os resistores também funcionam, né? Funcionam. E eu precisaria também fazer essa conta. Qual que é a corrente que passa por esse diodo? Será que é 10 mA? Será que é mais? Será que é menos? Você precisaria, sim, tomar alguma consideração. Eu só queria alertar vocês, essa entrada do jeito que a gente está desenhando, que esse projeto desenha, torna ela só sensível a DC. Imagina que alguém me coloca corrente alternada aqui, tá bom? Uma tensão que uma hora é 250 volts de pico, outra hora menos 250 volts de pico. O que vocês acham que acontece com a saída digital? Detetada pelo microcontrolador. Vou fazer esse paralelo aqui, que é até um negócio interessante. Então, ó, esse elemento... Opa, desculpa. Vem cá você. Esse elemento aqui este aqui é uma proteção do optoacoplador. Proteção do opto. E vou fazer o gráfico do que acontece ao longo do tempo quando a gente, então, põe uma tensão, vou fazer até direito, uma tensão alternada na entrada digital. Sim, porque a pessoa está lá, tem tensão AC, DC, ela se equivoca e faz uma burrada. O que acontece é isso, ó. Eu vou colocar a tensão, vamos botar ela em verde, passa por aqui, positiva, negativa, tá bom? Deveria ser alguma coisa mais consistente, então vamos lá, ok, ok. Olha o que acontece com a entrada digital. Essa entrada digital, como eu comentei com vocês, ela é invertida. Então, enquanto não está polarizada, a tensão aqui está negativa, a entrada digital ela não é sensibilizada, o LED não conduz, não conduzindo, ele não fecha esse transistor aqui, e aqui vai aparecer a tensão que está aqui sendo colocada, por exemplo, 3,3 volts. Então, enquanto a tensão é negativa, aqui aparece 3,3 volts. Quando a tensão começa a se tornar positiva, o LED conduz. Legal, conduziu. Aí a tensão vai para zero da entrada digital. De repente, a tensão voltou a ficar negativa. Então, isso aqui volta para cá. Então, ó, isso é uma coisa interessante vocês saberem. De certa forma, eu estou conseguindo medir uma propriedade da rede. Qual propriedade eu consigo medir com esse sinal magenta chegando no microcontrolador? Ele é seguro, exato. O Leonardo matou de vez. Eu consigo ver a frequência da rede.
Para que eu quero ter a frequência, professor? Uma das coisas é saber o valor dela. Ela é 60 Hz, mas ela pode dançar um pouquinho. Mas tem algo um pouco mais legal do que isso. Muitos dispositivos eletrônicos, não é o caso de relés de proteção, mas é o caso de eletrônica de potência que vocês vão trabalhar com o professor Lourenço, professor Komatsu. Eu preciso sincronizar pulsos em relação às passagens pelo zero, para, por exemplo, disparar um tiristor, disparar uma chave controlada, um transistor de potência, e tem que ser no momento exato da onda de corrente alternada. Como é que eu consigo me sincronizar com ela? Uma das formas é fazendo isso. Coloca uma entrada digital com optoacoplador e o sinal resultante é um sinal que é quadrado, que está sincronizado com a rede. E aí é só fazer o seguinte, eu preciso disparar com 30 graus. Na hora que acontece a corda de descida, conta um certo tempo, que você já até sabe quanto é, porque se você observar por alguns períodos essa transição desse sinal digital, você consegue medir com o microcontrolador o tamanho disso, espera um certo tempo e manda disparar, fecha uma saída digital lá no seu Arduino. Isso funciona lindamente e funciona nos mais antigos dispositivos. Não é uma coisa que é feita recente, é uma coisa que é feita há muito tempo. Tá? Itaipu, os conversores eletrônicos que estão nas pontas do link CC, são conversores tiristorizados e que o disparo é feito com um mecanismo desse de sincronismo. Mas eu preciso dizer para vocês, esse que eu coloquei para vocês é muito inocente, porque por acaso vocês já viram ondas senoidais, puramente senoidais na rede elétrica? Não. Isso aqui, eu até desenhei porcamente, mas ela pode estar... Então, isso aqui é uma onda de tensão da rede. Mas ela pode estar exageradamente bonita. Por exemplo, é capaz de, nos cruzamentos por zero, na hora que tem harmônicos na rede, o cruzamento por zero da onda de tensão ser algo desse gênero aqui, ó. Tá? Então, eu vou até desenhar os eixos cartesianos para vocês entenderem o que eu estou falando. Era para ser um cruzamento perfeito. Tá bom? E aí, ó, o sinal digital nosso, ele iria transitar aqui e depois ficar em zero. Mas, desculpa, tem um outro cruzamento positivo, então ele volta para cima, aí depois ele cai para zero, aí agora ele volta para cima. Cuidado. Tá bom? Aliás, eu fiz até errado aqui. Aqui ele fica positivo, aqui ele volta a ficar negativo e aqui ele fica positivo. Então, cuidado. Eu posso ter falsos disparos. Então, não acreditem na primeira borda de subidas, tem que fazer uma filtragem, tem que ver se tem pulsos frequentes. Aquele problema do glitch e do bouncing, que eu falei para vocês que acontece por causa dos problemas mecânicos das chaves, aqui nesse caso aqui, ele está acontecendo eletronicamente por causa dos harmônicos na rede. Então, ó, essa onda aqui é uma onda de tensão com harmônicos. Ou um ruído que atrapalha a interpretação do cruzamento por zero. Então, isso funciona, só tomem cuidado. É capaz de você ver transições espúrias bem no momento do cruzamento por zero. Tá? Tem uma causa interessante. Antigamente, os rádios relógios eles eram sincronizados pela tensão da rede. Alguns ainda são, mas alguns eletrodomésticos em casa, como, por exemplo, motores elétricos universais, aqueles que estão no liquidificador, que estão nos equipamentos com potência elevada, como aspiradora de pó, eles têm escovas. Sim, um motor de corrente alternada com escovas. E na hora que você liga próximo de um rádio-relógio, que é sincronizado pela rede, cada vez que a escova cria um pequeno curto-circuito, ela cria um artefato na onda de tensão que às vezes o rádio-relógio se atrapalha. Você liga próximo lá da sua cama para aspirar o seu quarto, quando você vai ver o número que deveria ser minutos, começa a andar como se fosse milissegundos, porque tem um monte de pulsos acontecendo, atrapalhando o sincronismo dessa função do relógio. Aqueles que são mal projetados, diga-se de passagem, ok? Vamos voltar aqui, pessoal. Eu estou falando no circuito de saída digital. Então, esse aqui é o meu circuito de entrada, eu vou chamar de Digi-In, tem toda aquela circuitaria com opto e tudo mais.
ou acha que é filme de terror. O Thiago falou assim, quantas pessoas devem ter achado que eram espíritos? Parece filme de terror. Você fala assim, meu Deus, o tempo está acelerando, acho que eu estou perto de uma singularidade no universo, o tempo dilatou, contraiu, sei lá o quê. Não, 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 é simplesmente um problema de compatibilidade eletromagnética. Isso é muito raro de acontecer, tá? Os relógios de hoje são bem melhores. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o circuito da saída digital. E como eu tinha comentado na aula passada, ele tem os mesmos cuidados do circuito de entrada. Eu preciso conferir a esse circuito de saída digital também aquelas propriedades importantes. Por exemplo, um isolamento galvânico. Eu preciso que o circuito de saída ele também tenha uma certa velocidade de chaveamento. Porque se eu quero, por exemplo, mandar abrir um disjuntor, fechar um disjuntor, eu não quero que demore 1 segundo para a chave ser fechada. E se é uma saída digital, o mecanismo que vai ligar o negócio que está lá no campo não pode demorar, ele precisa ser rápido. Esse tempo é relevante. Então, velocidade de chaveamento. Outra coisa importante é o tempo de resposta. Está meio ligado à velocidade de chaveamento, mas eu vou tentar esclarecer. Tempo de resposta. Na hora que eu peço, ele, além de mudar rápido, entre eu pedir e a formação ser executada, eu também preciso que seja feito rápido. Vamos ver como é que é esse circuito tipicamente? Bom, é daqui que vem o nome de relé de proteção. Relé de proteção. Hoje, nós chamamos de EDs, que é um nome, eu acho que mais coerente, porque os equipamentos eles acabaram englobando funções de múltiplos equipamentos das gerações anteriores, num único lugar. Mas por que chamava relé de proteção? Porque, em geral, no passado, todo esse mecanismo aqui, ó, que hoje é feito com uma digitalização dos sinais, antigamente não tinha digitalização alguma. Se eu quisesse saber, mediante algum impulso externo, gerar um outro impulso depois de algum tempo, ou vista uma corrente, isso aqui simplesmente era um mecanismo eletromecânico. E era muito comum no passado ser, por exemplo, um contato móvel com uma bobina que energiza um outro disco. Quando vocês verem a disciplina de proteção com o Giovanni, ele vai mostrar como é que eram as gerações anteriores desses equipamentos. Mas, basicamente, era um equipamento de relojoaria com partes móveis mediadas pela energia elétrica que vinha dos transformadores de instrumento. Tá? Não era um equipamento que precisava ser alimentado. É como o disjuntor na sua casa. Esse, ele ainda preserva um pouco dessas características. Ele não precisa de uma alimentação própria, ele está alimentado pela própria tensão daquele circuito que ele protege. E a ação que ele toma de proteger a abertura, ele faz também com essa energia, seja por causa de um mecanismo térmico, que passa lá e dispara um par bimetálico que libera uma mola que faz o disjuntor abrir, ou um mecanismo eletromagnético, uma bobina que, quando a força magnética é suficientemente grande, ele atua. Então, era um equipamento eletromecânico nas primeiras gerações e que hoje está virando esse mundo que tem essa parte digital. Mas relé de proteção é porque aqui na saída, essencialmente, era um relé, um servomecanismo, desculpa, servomecanismo não, um contato eletromagnético mobilizado por um solenoide. Então, vamos lá. Isso ainda é usado, só que é a última milha. Então, essa caixinha aqui do Digital Out, em geral é o seguinte, ó, aqui eu tenho o meu microcontrolador, eu tenho uma via elétrica dele, que é um sinal de GPIO, que nesse caso eu uso realmente ele como saída, então output. Aqui tem um outro terminal dele, que esse terminal, por exemplo, está aterrado. Tem um outro terminal do microcontrolador que está ligado, por exemplo, em VCC. Então, ele está alimentado com a sua tensão interna, numa boa. E aqui fora,
existe os dois terminais em que eu preciso produzir uma mudança. É um contato, sim, um contato. Deixa eu até inverter a lâmina para o outro lado. É um contato que alguém precisa fechar, só que não pode ser uma pressão mecânica, né? Precisa ser alguma coisa telecomandada. Então, para a gente poder fazer isso acontecer, em geral, então a gente usa um relé. Então, bota lá um equipamento que tem uma bobina e é feito mecanicamente um arranjo para que, quando essa bobina é energizada, ela cria campo magnético e faz com que esse contato se feche. Ele é normalmente aberto, é uma das configurações, então aqui eu vou chamar esse terminal, eu chamo ele de comum, e esse terminal de normalmente aberto. Sem energia, ele não tem conectividade elétrica. E é um contato seco, porque desse jeito aqui, não há tensão nos terminais que você está vendo por esse lado aqui, na borneira. Mas tá bom, como é que eu faço um microcontrolador acionar uma bobina? Não é tão difícil assim. Uma das formas é, eu ligo isso daqui para a terra e pego esse pino e transporto para cá. Isso é viável? Bom, a gente bate alguns problemas. Microcontrolador, às vezes, não tem potência suficiente em seus terminais para energizar uma bobina. Um Arduino, por exemplo, só pode energizar com 5 volts algo na faixa de 20 mA. E, em geral, alguns relés no mercado, mesmo alimentados com 5 volts, precisam de 5 vezes essa corrente. Precisam de 100 mA para fechar, para atracar. Senão, ele é capaz de não conseguir fechar a lâmina com certeza. Ela fica numa coisa incerta ou vibrando. Se fosse até a alimentação alternada, essa vibração era audível. Mas não é uma coisa, então, tão simples assim. Eu preciso usar no caminho um circuito de amplificação. Uma das formas de fazer isso, uma delas, é você usar um circuito com um transistor, por exemplo, numa configuração. Essa é uma das que eu mais gosto de utilizar. Tá? Deixa eu até fazer diferente, para aproveitar o espaço aqui melhor. Vem cá, você, transistor, vem para cá. Numa configuração como a de emissor comum. Então, isso aqui é ligado no terra, do mesmo circuito do microcontrolador. Esse sinal aqui que sai de GPIO passa para um resistor que a gente escolhe bem, de forma peculiar. E aqui, esse terminal aqui da bobina, eu ligo no VCC da eletrônica, que é os 5 volts. Então, o transistor é uma chave, que também, nesse caso aqui, ela é normalmente aberta. Quando eu coloco uma tensão, ela consegue fechar e ela conecta o terra neste ponto aqui e faz com que este circuito esteja fechado, energizado, para atracar a lâmina do relé e fechar a saída digital. Se ela era normalmente aberta, ela torna-se fechada. Tudo bem? Então, qual que é os cuidados aqui? Professor, você não falou que ela tem que ser rápida, ela tem que ter isolamento galvânico? Eu queria que nos comentários vocês me fornecessem essa informação. Esse tipo de circuito, ele tem isolamento galvânico entre a parte que vai para o sistema elétrico de potência, que está aqui, aqui é verdade. Esses sinais aqui que estão ligados aqui são a bobina ou o comando de fechamento de abertura de uma seccionadora, um comando de mudança de TAP de transformador, que está lá com vários KVs, né? Essa saída, ela é isolada, certinha, blá, 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 ela tem até alguma segurança, mas ela está andando pelo campo dentro do pátio da subestação. Será que eu tenho, nessa solução aqui, algum tipo de isolamento galvânico? Os sistemas estão isolados de alguma forma? Aquela propriedade que eu falei que é tão importante está garantida nesse tipo de montagem com um simples relé? No chat. São 31 pessoas para dar um palpite, sim ou não. Lembre-se, o que é isolamento galvânico? É eu evitar as barreiras conduzidas de um lado para o outro. Então, pergunta, tem fios elétricos entre o lado do sistema elétrico de potência e o lado do microcontrolador?
O Luiz está falando sim, já que não tem metal ligando os dois. Então, sim, a resposta é tem isolamento galvânico. Exato. Então, olha, da mesma forma que eu tinha lá na entrada digital a barreira ciano de isolamento, aqui eu tenho isolamento galvânico sim. E aí vem a pergunta também, advinda dessa. Aquele primeiro isolamento galvânico era eletroótico. Esse daqui é eletromagnético. Então, isolamento galvânico e, nesse caso, eletromagnético. Eletromecânico não. Vamos dizer assim, ele é eletromecânico o princípio de fechamento do contato, mas a forma de transferir energia de um lado para o outro é magnética. A primeira era uma onda de luz que atravessava o meio, era um mecanismo eletroóptico mesmo. Tá? Você até pode dizer que é uma radiação. Sim, é uma radiação luminosa. Uma coisa interessante, muitos dos optoacopladores são feitos com luz não visível. Então, se você quebrar um optoacoplador crente que vai virar um LED para você, você não vai enxergar aquele comprimento de onda. Então, não é nada notável. E no caso do relé, você vai ter uma bobina que, quando está atracada, ela atrai metal ao redor. Fortuitamente, ela é feita para atrair só o seu contato e não o contato vizinho. E você tem, então, uma barreira galvânica de isolamento, cuja acionamento remoto é feito através de uma onda de fluxo magnético criado por uma bobina que acopla na parte metálica do contato. Beleza? Então é o seguinte, e sim, a coisa interessante é que eu tenho isolamento galvânico. Muitas vezes, depende do tipo de aplicação, as pessoas querem colocar mais uma barreira. Sim, isolar duplamente. Vocês vão ver que alguns equipamentos que aparecem no mercado aparecem até com essa especificação. A entrada digital ou a saída digital é duplamente isolada. Só para vocês entenderem o que acontece nessa hora, você vai colocar, por exemplo, um opto ainda no caminho. Esse lado ele é alimentado com uma tensão que é diferente desse lado aqui do microcontrolador. E aí eu vou ter uma dupla barreira, a primeira eletromagnética e a segunda eletroótica. Tá? Então, isso acontece. Em alguns tipos de aplicações muito específicas, o pessoal cria dupla isolação. Uma coisa interessante, não é que tem optoacoplador e relés lá dentro, mas alguns multímetros, vocês vão ver que os símbolos que aparecem na caixa dele, às vezes podem conter esse tipo de coisa. É um quadrado dentro de um quadrado. O que isso quer dizer? Uma barreira de isolamento. E pode aparecer um quadrado dentro de um quadrado dentro de um quadrado. É uma dupla barreira de isolamento. O que significa isso? É que uma barreira de isolamento é a caixa plástica do dispositivo. Ele não deixa nenhuma parte metálica daquele equipamento aparecer, florescer. E se tem duplo isolamento, ainda os contatos elétricos por exemplo, das pontas de prova, elas ainda devem passar por um optoacoplador ou um mecanismo que transporta a informação externa, que é conduzida, de algum outro jeito para dentro do dispositivo para ser usada nas medições. Tá? Então, isso é um tipo de simbologia que você vê em alguns equipamentos de bancada. Ok? Bom, então, às 15 horas e 55 minutos, nós precisamos começar a última parte dessa parte de entradas e saídas, que é super elementar. Então, nós vamos falar agora de entradas analógicas. As entradas analógicas, pessoal, elas são as mais importantes para a automação, para proteção, automação e controle dos sistemas elétricos de potência. Acostume-se com essas siglas. Por quê? Porque é assim que eu consigo monitorar o sistema elétrico. Então, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é uma forma da gente fazer essas ligações. Como que eu posso conferir
um equipamento a capacidade de verificar a tensão e a corrente. Então, vamos lá. Na vida real, a gente tem lá um sistema elétrico. Vamos supor que eu tenha a saída de um alimentador. Então, eu mostrei para vocês. Eu tenho uma subestação, por exemplo, um transformador, aí tem uma barra. Eu estou omitindo alguns dos disjuntores e chaves, tá? Vou desenhar só no lugar que eu precisar. Aqui sim eu vou desenhar. Esse é o disjuntor e aqui está um alimentador. Então, essa aqui é a entrada da subestação. Tem mais componentes para a esquerda e para a direita. Tem mais alimentadores vizinhos. Tem mais coisas aqui nos condutores que chegam aqui nesse sistema. Esse aqui é o que a gente chama então de barra. Essa aqui é a saída do alimentador. Como eu falei para vocês, essa é uma forma simplificada, um diagrama unifilar de algo que é mais complicado. Então, vamos começar a desenhar isso trifilarmente. Então, isso daqui é uma chave telecomandada, o tal do disjuntor. Então, esse aqui é o disjuntor, o tal do nosso elemento que nós chamamos de ANSI 52, na linguagem de sistemas elétricos de potência. Ele tem aqueles comandos de entrada e saída que a gente já viu. Aqui ele tem duas entradas digitais. Eu até vou colocar assim, ó, são duas entradas digitais e são duas saídas digitais. Para eu abrir, fechar, saber se está aberto e saber se está fechado. Agora eu estou olhando os sinais elétricos. Eu sei que aqui para trás, eu provavelmente vou ter um sistema elétrico de potência, por exemplo, uma configuração de 3 tensões disponíveis, tá? De um sistema aterrado em sequência positiva, sequência negativa ou zero. Então aqui eu vou ter um V, A, B, C, N, tá bom? Que deve estar alimentando esse disjuntor. Se tudo estiver certo com o trafo, as coisas que estão lá por trás, eu tenho 3 fontes aqui em relação a um terra, tá? Então, eu vou até desenhar que existe um condutor aqui de neutro. Então, vamos lá. Esse é o condutor de neutro. Isso é um disjuntor. Então, essa aqui vai ser a fase A, essa aqui vai ser a fase B, essa aqui é a fase C. Está aqui o meu equipamento. Vou colocar ele bem aqui para a direita. Eu sou um IED. A minha fronteira está aqui. E eu preciso medir uma tensão. Eu preciso medir uma corrente. Não dá para medir diretamente, porque esse mundo que está aqui, por exemplo, pode estar com um nível de tensão de 13.800 volts de linha. Quando a gente não fala nada em sistemas elétricos trifásicos, é sempre uma tensão de linha que está sendo mostrada. Então, 13.800 de tensão de linha e, por exemplo, uma corrente de 600 amperes. Isso é nominal, é o valor nominal. Se der curto-circuito, isso ainda salta para 20 vezes isso. Tá? Mas está passando esse correntão. Será que eu consigo interceptar isso e fazer passar pelo meu equipamento? De forma alguma. Não tem a proteção que eu preciso, isolamento galvânico e há uma total incompatibilidade eletromagnética. Esse equipamento aqui, ele até pode ser alimentado com 110 volts AC, mas o microcontrolador que está dentro dele é muito provável dele ser alimentado com uma tensão ainda menor. É nítido que há uma incompatibilidade elétrica. Eu preciso compatibilizar. Então, vamos lá. Primeira parte, eu faço passar por aqueles transformadores de instrumentação. E eu comentei com vocês, né? A gente usa TCs e TPs nesse papel na subestação. Então, eu vou pegar aqui o Google Imagens, vou pegar um TC, transformador de corrente. Eu vou pegar no Google Imagens, ver se eu não passo vergonha, e eu vou pegar um transformador de corrente bonito, de subestação. Vamos pegar ele numa foto inteira, que tenha todo o pedestal dele. Esse aqui está dentro de uma caixa. Vamos botar em inglês para ver se aparece alguma coisa lá. Current Transformer. Mais alguns exemplos. Esse cara aqui está quase bom. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui está bem legal. Então, botão direito, vamos nos apropriar dessa imagem para finalidades didáticas.
né? Eu acho que para isso vale. Tarará. E eu vou instalar um TC. Na verdade, eu só estou falando que eu estou interessado com uma corrente, mas se eu estiver interessado com as três, eu preciso de 3 equipamentos desse. Eu vou instalar na subestação e aqui, ó, nesse lugar aqui em cima, é que eu vou colocar a corrente que está vindo da fase A. Então a corrente está aqui, ó. Esta é, vou até colocar em vermelho. Vem cá. Esta é a corrente da fase A. Ela entra, passa pelo disjuntor e está saindo por aqui. Eu quero entrar no disjuntor, então eu conecto na saída do disjuntor, esse condutor que sai do disjuntor vai para dentro do TC. E depois, o que sai aqui segue o caminho que tem que ir para ir adiante na subestação. Então, olha, o IA está aqui. IA. Vamos instalar ele aqui. Professor, como é que você vai representar ele? Em geral, o TC a gente representa da seguinte forma. Deixa eu até desenhar em preto. O TC, ele praticamente não tem uma quantidade de espiras no enrolamento primário. É uma barra que passa dentro de uma janela. Então, a gente representa um TC, acreditem, desse jeito aqui, ó. Tá bom? Em alguns casos, para simplificar mais ainda o desenho, o pessoal, eu até comentei, eles representam o TC até parece um resistor. E ele só mostra um fio saindo, só que aqui eu quero mostrar os dois. Isso aqui que eu coloquei, ó, esse fio que está aqui e esse fio que está aqui, na verdade estão remetendo a um transformador. É um transformador que tem uma espira no primário e quantas espiras forem necessárias no secundário. Lembrem, quanto mais espiras, maior a tensão, mas quanto mais espiras, menor a corrente. Então, com mais espiras no secundário, eu consigo produzir a relação de transformação desejada para converter 600 amperes do sistema elétrico, por exemplo, em algo que é mundano, como 1 ampere. Vamos mudar para 1 ampere? Então, por acaso, eu vou comprar no mercado um TC com a relação, eu até vou colocar ele mais longe aqui, ó. Um TC com a relação de transformação decorrente. Quem está fazendo conversão ou já fez conversão, já viu que transformadores têm relação de transformação. N1 para N2, essa que a gente vê é a chamada relação de transformação de tensão. É a quantidade de espiras do primário e a quantidade de espiras do secundário. Em geral, a gente usa no TC a relação inversa, para o cálculo sair de cara. Então, a relação de transformação de corrente, nesse caso nosso, vai ser 600 para 1. Mas não é a quantidade de espiras. A quantidade de espiras é o contrário. Vejam, eu tenho uma espira no primário, que é esse condutor que passa direto, e no secundário é aqui que eu tenho 600 espiras. Tudo bem? Mas a gente costuma chamar a relação transformador decorrente de 600 para 1, porque ele vai reduzir 600 amperes, e aí vem a coisa interessante, vamos colocar numa outra cor, se esse cara entra para cá, ele vai produzir essa corrente aqui com 1 ampere. E agora vamos continuar o nosso caminho. Professor, 1 ampere é suficiente para entrar no IED? Bem mais. Eu posso medir 1 ampere com um amperímetro. Tá? E é seguro? É. Porque vem uma outra pergunta vinda daquela que a gente viu da saída digital. Eu estou isolado aqui? O que vocês acham? É um transformador, não é? Sim, há um isolamento galvânico inerente ao transformador de corrente. Só que, desculpa, ainda não é tão seguro quanto a gente gostaria. A gente vai, em algumas ocasiões, até nos isolar outra vez, passar por outro transformador, se necessário, ou um optoacoplador para criar barreiras quantas forem necessárias para garantir segurança. Olha como é perigoso, pessoal. Você vai lá na subestação, tem um equipamento lá medindo tensão, medindo corrente, que a única coisa que te separa do sistema elétrico é o isolamento do TC. Sim, ó. Por isso que ele tem essa bucha aqui.
A quantidade de espiras, as 600 espiras estão aqui nessa parte de cima, aqui desce 2 condutorinhos, aí tem uma proteção aqui que se por acaso esses condutores falharem e tiver contato com a rede primária, já acontece um curto desse lado e poupa quem está lá na casa de comando. Mas é perigoso, não tem muito... A única barreira que tem aqui é o acoplamento magnético entre primário e secundário, tá? E os materiais isolantes que fazem esse papel. Então, ó, isso é suficiente. E vai então lá para o meu IED. Meu IED tem uma borneira e eu levo lá para dentro. Legal. Bom, existem várias formas de a gente fazer essas ligações. Eu vou ligar esse TC, o TC da fase A, em relação à Terra. Por exemplo, eu poderia colocar o TC da fase A ligado em relação a um outro. Se eu sei que o sistema é em delta, dá para fazer umas compensações bem estranhas das relações de ligação do sistema elétrico de potência, para depois eu ver as correntes lá dentro do equipamento. Tá? Então, esse é um jeito. Como é que eu faria para a fase B? A mesma coisa, só que com outro TC. Então, em algum outro lugar, eu teria lá o TC da fase B, tá bom? Aterrado, leva lá a tal do 1 ampere da fase B. Então, esse aqui, ó, eu vou chamar, essa é o IA linha, é a corrente já secundária. Corrente secundária. É o nome que a gente dá para a corrente cujo nível já é reduzido, capaz da gente poder ler com equipamentos mundanos. Tá? Ia fazer a mesma coisa para o IB' e eu faria a mesma coisa para o IC'. Eu nem vou desenhar aqui, porque eu quero, nesse caso, só fazer a medição de uma corrente. Legal. Vou chegar lá dentro do IED. O que eu quero mostrar para vocês é como é que eu meço tensão agora. Bom, tensão é uma coisa muito parecida. Eu vou precisar de um transformador também. Então, olha, junto aqui, em algum outro lugar, nesse mesmo fio da fase A, eu preciso medir a tensão. Posso medir a tensão em relação a uma outra fase, tensão de linha, mas, nesse caso, eu vou fazer uma medida de tensão de fase. Bom, vamos ver o equipamento que faz isso? Da mesma forma que estava brincando de procurar Current Transformer, eu vou procurar em inglês Potential Transformer, ou transformador de potencial. É muito parecido, né? Poxa vida, olha só que interessante, tem uma cara semelhante. Sim, de fato, o encapsulamento é muito parecido. Eu vou pegar este cara aqui e ainda vou capturar um deles. Vou pegar este fulano aqui, ó. Tá bom? Vamos lá? Para finalidades didáticas, eu trouxe aqui para minha apresentação um TP. Legal. Então, deixa eu até reservar esse desenho aqui, que é o desenho simplificado do TC, unifilar. Então, vocês acho que perceberam, né? Como esse condutor aqui tipicamente está ligado para a Terra, o pessoal só representa, na verdade, no desenho aqui, ó, isso aqui tem 2 condutores, é o Terra e o sinal que volta daqui, mas eles costumam fazer um desenho simplificado. O TC é só isso daqui. E o TP? Então, o TP, eu vou colocar para cá. Professor, deixa eu ver a pergunta que o colega colocou aqui. Nesses transformadores, tem perda por esterese por corrente de Foucault, certo? Tem alguma outra perda relevante? Na verdade, tem todas as perdas que qualquer transformador tem. Tanto que isso dá origem a um problema que eu não comento nessa disciplina, mas o Giovanni tem que comentar, e depois eu até posso incrementar. Mas já vou dar um spoiler agora. Como qualquer transformador, o circuito elétrico dele é bem complicado. Ele tem resistência de curto-circuito, reatância de curto-circuito, reatância de magnetização, reatância de perdas. Então, olha, seja na configuração em que eu meço corrente, seja na configuração em que eu meço tensão, olha o desafio que interessante. A tensão que está aqui, essa é a tensão do sistema elétrico, eu vou chamar até de VAN primário. Tá? E essa é a tensão que, desculpa, sem o linha. E aqui a tensão que depois vai lá para o secundário. VA'N. Eu vou até usar o mesmo N. Então, esse é o lado do secundário. Esse é o lado do primário.
Esse transformador aqui eu vou fazer 13,8, aliás, vamos até colocar o valor nominal, 13.800 sob raiz de 3 para 115 sob raiz de 3. Eu peço o meu TC desse jeito. Desculpa, meu TP. Então, esse aqui é o TP. Vou colocar aqui, ó. Esse é o TP. Esse aqui é o TC. Eu vou emendar na pergunta que o Lucas fez. Então, eu vou especificar para esse meu exemplo um cara que seja capaz de baixar a tensão de fase, que é 3.800 sobre raiz de 3, para uma tensão de fase, que é mundana também, desculpa, é aquela que a gente lida em casa, e que eu posso medir com um multímetro lá da Ana Maria Braga, 110, 115, 127 volts. Nesse caso, eu vou fazer 115. 115 é um padrão secundário bastante bem usado na indústria, no setor elétrico. Tá? Então, desculpa, me baguncei todo aqui. Espera um pouquinho só. Este cara deleta, sobe. Então, isso daqui é um TP que está diminuindo a tensão, preparando para entrar no IED. Eu vou colocar ele aqui no meu desenho já já. Mas, voltando à questão que o Lucas colocou, Perini, tem perdas, sim, e tem correntes, porque esse transformador precisa de magnetização. Então, ó, uma parte da tensão que eu estou colocando aqui, ela vai ter que alimentar a magnetização do trafo. Bom, se passa uma corrente de magnetização, tem queda de tensão aqui. Olha que coisa interessante. Essa é a tensão que eu quero medir. A tensão que aparece aqui, ó, tem uma queda. Não é a mesma. Caramba! Então, o meu instrumento está alterando a medida, sim. Porque na hora que ele passa para cá e ele passa para o IED, a medida não é a medida primária exata. Ela tem um erro. E esse erro não é um erro em magnitude. É em magnitude e fase, porque isso daqui são resistores, são indutores, isso daqui são resistores, são indutores. Então, aqui acontece um erro de magnitude e fase que a gente tem que ter muito cuidado na hora de especificar o equipamento, porque esse erro tem que ser previsível. Tá? Então, quando eu uso, por exemplo, para aplicações de proteção, vocês vão ver isso com o Giovanni, a gente vai especificar o TP e o TC de forma muito estrita. Olha, 600 para 1 TC, e o erro de magnitude tem que ser menor do que 0,3%, e o erro de fase tem que ser menor do que 1 minuto de grau. Dessa forma que a gente especifica. O TP, mais ou menos parecido. Esta relação de transformação de tensão com este erro de magnitude e este erro de fase especificados. Porque senão a informação que chega lá para dentro do IED está totalmente distorcida. Então, essa é a ciência que nessa disciplina eu não vou demonstrar. Como especificar de fato o TP e o TC em todas as suas necessidades. Tá? Mas vamos lá, vamos instalar o meu TP aqui. Porque o TP é isso daqui. Para eu poder medir a tensão, eu preciso colocar, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou derivar o cabo elétrico, aqui é o alimentador, vai lá para as pessoas, tá? Vai alimentar a casa das pessoas, essa aqui é a corrente da fase A, essa aqui é a fase A do alimentador. Eu vou derivar aqui a fase A, vou criar um desvio, porque eu tenho que entrar com a fase A aqui, ó, nesse terminal do TP. Tá? E internamente, inclusive eu acho que aqui não isso aqui está parecendo um TC com um TP. Porque o TP não precisa ter dois terminais. Deixa eu pegar um outro exemplo de imagem. Esse aqui não me ajudou muito. Esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor. Copiar. Então, olha, se tudo fosse assim na vida real, era muito mais prático fazer projetos de subestações. Né? Se bastasse dar um copy-paste e trocar uma figura pela outra, tudo funcionava, era o ideal. Volta para cá. Então, olha só, quando eu derivo, eu preciso levar a tensão para o TP. E o TP ele já está aterrado aqui, ó.
o tanque dele, a carcaça dele já está para a Terra. Então é como se eu tivesse com um transformador cujo um dos terminais já está na Terra. Então eu só preciso pegar esse terminal aqui e ligar à rede elétrica, a rede elétrica. Muito bem. Então, ó, essa derivação que eu coloquei aqui, eu vou desenhar com uma cor magenta. Isso aqui é o VAN, tá? É a tensão da fase A. Epa. Deixa eu ver se não caiu a minha conexão. Não, todos me escutam ainda? Sim, tá dando para ver. Sim, tá dando para ver. Tá bom. Deu um glitch aqui nas minhas coisas que me assustou. Então, ó, eu vou pegar esse sinal que está aqui magenta, ó, e vou passar ele aqui por cima. Inclusive, até não vamos fazer derivação, não. Eu já vou puxar. Desenho aqui não ficou muito bom. Vai sair tudo daqui, sai daqui também. Então, o que eu vou fazer vai ser isso aqui. Ó. Pego um condutor, tarará, e vou levar para o TP. TP eu vou colocar aqui, enrolamento primário dele. A carcaça já está aterrada, então é isso daqui, ó. Está aterrado. E chegou aqui. Tum. Simples assim. Então, se vocês virem uma subestação, um elemento que a corrente não passa, você vê que o cabo entra para um lado e sai pelo outro, mas ele para no equipamento, você tem duas possibilidades. Você está falando de um TP, como também pode ser um para-raio. Tá? Para-raio só costuma ter uma entrada e a base dele já está aterrada. Muito bem. Então, esse é um enrolamento primário, está contido aqui dentro. Ó. Tem um enrolamento primário, com muitas espiras, e existe um enrolamento secundário com menos espiras. Está tudo acondicionado dentro dessa caixa, de uma forma bastante cuidadosa, cada fabricante faz a sua montagem, para deixar seguro. Mas é isso mesmo que tem lá dentro. Ó. Primário, um secundário. Aqui eu tenho ele 13.800, por exemplo, para a raiz de 3, e um secundário 115 sobre raiz de 3. Essa é a quantidade de espiras e também a tensão nominal de cada enrolamento. É tensão nominal, então pode ser que eu tenha uma tensão um pouco superior que essa por algum fenômeno que às vezes acontece na rede elétrica. Beleza? Então, olha só, vamos continuar nossa epopeia. Aterro um lado do trafo, aqui esse trafo tem as bolinhas lá dele, que identificam os enrolamentos. Eu pego esse fio, tarará, tarará, e vou levar para dentro do meu equipamento. Tudo bem? Olha só, o que meu equipamento está recebendo? Ele está recebendo uma corrente. Pô, estranho. Um fio só. Quesito. Uma tensão, um fio só. Então não é simples assim. Essa corrente que vai, ela tem que voltar. O TC, ele, na verdade, o secundário dele opera como se fosse um gerador de corrente. E se você tentar abrir esse circuito, entre esses terminais, por causa dessa indutância aqui, aparece uma tensão absurda, tão alta que pode abrir um arco e cegar um operador. Esse é um dos cuidados que quem trabalha em subestações tem que ter. Jamais abrirá o secundário de um TC. Esse é o circuito secundário de um TC. Tá vendo esse parafuso que está aqui? Jamais desconecte aqui. Ah, o fio está aqui e o parafuso está aqui. Não, não. Antes de desconectar, você tem que garantir que você vai fechar um curto para ele continuar o seu caminho de volta. Então, olha só. Esse circuito ele é um pouco mais complexo do que isso. Eu vou tirar o terra daqui. Vem cá você. Eu vou levar os dois condutores para dentro do IED. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui está o borne lá. E aqui dentro eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim, e eu vou explicar já já. Mas a ideia é, essa corrente que sai daqui e entra no equipamento, essa aqui é o IA-linha, porque já é secundário. Ela tem que voltar para cá. E a linha volta para cá.
Tem que ir e voltar. Pode passar por vários equipamentos? Pode. Por exemplo, eu posso derivar isso daqui, eu abro esse circuito, posso fazer essa corrente, passar por um outro IED, vai lá para dentro de um outro equipamento, vou até desenhar ele aqui. Eu tenho um IED IED2. Então, mando a corrente lá para dentro. A corrente tem que voltar. Outro borne de parafuso do IED2. Vem para cá. Eu posso passar por quantos circuitos eu quiser. E esse comprimento do circuito também é relevante. Porque isso aqui são cabos, né? É aqueles que saem lá da subestação e vão dentro para a casa de comando. Centenas de metros. Tem resistência, tem indutância. Se você colocar qualquer resistência, qualquer indutância, você pode distorcer ainda mais a corrente que o teu transformador deveria estar medindo. Tem limite. A gente chama isso, essa resistência total, ou impedância total. Vou botar em termos de impedância. Essa impedância total, nós chamamos de burden. Em inglês, burden é fardo, como lá do Smeagol para levar o anel lá para Mordor. Ele tinha um fardo, the burden is too high. O que significa burden em sistemas elétricos de potência? É uma impedância que tem no circuito que ela é extraterrena, ela é alienígena, ela é devida ao valor dos cabos, mas não é desejada. Eu não posso ter ela com qualquer valor. Se essa impedância for muito alta, não passa a corrente primária. Eu não consigo transportar a informação da corrente de forma coerente. E ainda pode aparecer efeitos que eu não mostro nessa disciplina, que são saturações. O Lucas perguntou, Pelini, tem perdas? Tem, mas tem algo pior ainda. Por conta da esterese no circuito magnético desses transformadores de instrumentação, seja TP, seja TC, mas em TC acontece mais. Eu posso ter distorções na forma de onda, e olha que terrível. Eu quero ver um sinal senoidal, e por causa de uma impedância muito ruim no circuito secundário do TC, há uma distorção na corrente, e eu vejo a corrente, eu estou sendo sensibilizado por uma corrente senoidal, mas por causa de uma impedância errada no secundário, o IED vê uma corrente distorcida, com harmônicos, que não tem nada a ver com a corrente que deveria estar vendo. E ele pode errar, mandar abrir o circuito quando não é para abrir, ou pior, se ele vê um curto-circuito, ele não nota o curto-circuito com as propriedades corretas e pode deixar o sistema operando. Tá bom? Isso a gente chama de saturação de TC. Então, isso são coisas que vai visitar os engenheiros, vocês, nas próximas edições de disciplinas da área de automação de sistemas elétricos. Vamos voltar aqui para o TP, porque o TP, uma tensão sozinha não significa nada. Então, o que a gente faz? A gente também manda o outro condutor, ou seja, é como se eu tenho que fazer a medida em relação a uma referência. Então, vamos levar a referência para lá. Vem para cá. Tarará. Num outro parafuso, e essa é a referência. O que costuma o pessoal fazer é realmente essa referência, o pessoal até pode ligar para a Terra. Um condutor de aterramento específico feito lá, que é um potencial conhecido zero. Tá? Mas olha, eu levo os dois lá para dentro. Bom, pessoal, eu tenho 25 minutos ainda de aula, 20 para ser sincero, 15 para ser preciso. O que eu vou esclarecer para vocês é o que acontece aqui dentro. Porque, olha, eu tenho condições impostas pelos transformadores de instrumentação que já conferem para mim algumas das propriedades que eu preciso. Isolamento galvânico. Tem, porque os transformadores de instrumentação têm essa capacidade. Então, isolamento galvânico, ok. Velocidade. Velocidade, Pelini, mas não é nenhum mecanismo de evento. O que você quer dizer com isso? Velocidade ou tempo de resposta. Nesse caso aqui, vira uma coisa que dá arrepio em todos vocês. Uma função de transferência, um atraso.
eu preciso fazer com que o método de medir a corrente e a tensão lá externa tenha um atraso que seja conhecido. Lembra que eu falei para vocês? O TP e o TC tem perdas, tem resistência, tem indutância, vai mudar a amplitude, vai mudar a fase. Isso, na verdade, a gente pode representar como se fosse uma função de transferência. Sim, uma equação de rede, eu tenho uma entrada, tenho uma saída, põe uma tensão, sai outra tensão, alterada em magnitude e alterada em fase, para cada frequência do espectro. E aí vem uma coisa que, não sei se vocês estão percebendo. Pellini, nós estamos medindo o sistema elétrico de potência. Sim. E especialmente numa frequência específica, que é fundamental. No nosso caso do Brasil, 60 Hz. Ah, eu quero medir as harmônicas. Você sabe que todos os equipamentos que estão na subestação, o TP e o TC que já existem lá, não são feitos para medir harmônicas? E eles medem, sim, mostram, olha, apareceu uma componente harmônica aqui, mas ele não é calibrado. Ele não pode te falar isso com uma certeza absoluta que a magnitude vai ser aquela e a fase daquela harmônica vai estar correta. Esse é um desafio. Plínio, por que isso nunca foi importante? Porque até mais ou menos os idos de 1980, quase todas as nossas cargas eram bastante bem lineares. Com o advento de coisas mais eletrônicas, é que agora as coisas estão preocupantes. Não é mais puramente senoidal. Ou eu mando tensão senoidal, mas as correntes consumidas pelos equipamentos são não senoidais. E elas causam quedas de tensão na rede que são não senoidais. Então aparecem harmônicas para todo lado. É agora que o bicho está pegando. Estou colocando mais inversores solares na rede, estou colocando equipamentos que são chaveados. Eles criam distorções. Os TPs e os TCs atuais, eles não medem as harmônicas direito. Mas tudo bem. É assim que o sistema elétrico trabalha. Eu estou preocupado principalmente com as grandezas fundamentais. Eu chamei de F0, é a frequência fundamental do sistema. Tá? As demais são um desafio. O professor queria fazer um equipamento para medir qualidade de energia. O quanto não senoidal é a nossa alimentação. Desculpa, você vai ter um problema já nos seus sensores. Tá bom? Porque os TPs e os TCs que existem não conseguem medir isso com perfeição. Mas existem coisas boas. Outras características das entradas analógicas, além de isolamento galvânico e velocidade e tempo de resposta, ou esse atraso que eu quero dizer com essa grandeza. Existe uma coisa que a gente só vê com coisas analógicas, que a gente chama de faixa dinâmica. Faixa dinâmica, ela mede é uma forma de você dizer qual é a precisão sua, ou o grau de exatidão entre a menor medida de interesse e a maior medida de interesse. Como é uma relação entre os dois, entre o menor pelo maior, tipicamente a gente mede essa faixa dinâmica até em dB, em decibéis. É uma divisão, você tira o log, e aí cuidado só para me dividir por 10 ou por 20, depois a gente vai falar disso. Mas por que é importante eu saber essa diferença, essa distância, essa capacidade entre a menor medida e a maior? Porque é o seguinte, o sistema elétrico de potência, por exemplo, tensão é praticamente sempre nominal. Então, eu quero medir perto da faixa nominal. Será que está acima de 220 e está abaixo de 220? Eu não preciso ter uma excursão grande de valores. Medida de tensão nunca é um problema tão sério. Apesar que a tensão pode dobrar em algumas condições de chaveamento da rede. Mas corrente, principalmente, é uma loucura. Porque a corrente pode ser desde vazio, o circuito está desenergizado, e eu preciso saber medir baixas correntes. Se tiver uma corrente baixinha, poucos amperes numa rede de 600 amperes de corrente nominal, eu preciso saber perceber. Porque vamos supor que eu seja o responsável por fazer o faturamento de uma subestação. As medidas não é só para proteção do sistema elétrico, pode ser para
Billing, faturamento. Sim, porque no final do mês eu vou dar uma conta. Fulano, você está me devendo tantos milhares de reais. Eu tenho que saber medir a menor corrente. E também, quando acontecem os fenômenos de alta expressão, como é o caso do curto-circuito, também conseguir pegar as correntes de curto-circuito, saber que mudou 20 vezes. Então, essas características são importantes para os canais analógicos. Eu só falei dessa primeira característica. Então, agora, nos últimos 10 minutos, eu vou mostrar algumas dessas coisas qualitativas, mas nós vamos ter aula depois da prova, em que isso eu vou ter que falar com mais detalhes. Então, eu vou mostrar agora o que está aqui dentro. Ó. Sim, como que eu levo para dentro do microcontrolador 2 sinais que já estão desacoplados magneticamente pelos seus transformadores, né, de instrumentação. Vou colocar aqui, ó, transformadores de instrumentação. Esse é o nome genérico para o TP e para o TC, a gente chama de TIs. E lembrando, eu estou pegando de uma fase a corrente e a tensão. Se eu quero pegar das outras fases, mais 4 TIs. 2 para tensão, 2 para corrente. Às vezes eu quero pegar também a tensão de neutro. Quando o neutro não é fortemente aterrado, eu quero pegar a tensão de mais um TP. Pessoal, cada um desses equipamentos, 150, 200 mil reais. Tá vendo a questão do valor que está instalado dentro de uma subestação. Então, olha só. No IED, como que eu converto uma corrente para que eu possa medir num microcontrolador? Nós vamos ver isso um pouquinho mais tarde. Microcontrolador, mas vocês já sabem, aqui dentro do microcontrolador existe algum periférico aqui que é dedicado para medidas analógicas. É o tal do conversor analógico digital. Tem no Arduino, tem um monte de plaquinhas incorporado no chip. E o que ele faz? Pega um sinal analógico e digitaliza, criando uma grandeza digital que é representativa da grandeza externa. Mas, desculpa, tem uma última milha aqui que eu preciso preencher. Aqui eu tenho 1 ampere de corrente. Então, essa aqui é a entrada analógica de corrente. Está chegando aqui 1 ampere. É a corrente nominal. Quando tem 600 amperes na rede primária, chega 1 ampere aqui para mim. Se der um curto-circuito e for para 6.000, aqui chega a 10. Lembre-se disso. Bom, a corrente vai e a corrente volta. Bom, para eu poder medir, uma das formas mais simples de medir corrente é fazer o seguinte, ó. Faz passar por um resistor. Sim, a gente chama esse resistor até de resistor de shunt, porque corrente passa por ele, acontece uma queda de tensão, e se eu calcular o valor certinho dessa resistência, deixa eu até mandar para lá, aqui, ó, um fio vem para cá, o outro fio vem para cá, eu levo a diferença de potencial para dentro do AD e eu meço. Funciona. Surpreendentemente até funciona. Mas, lembra que eu falei para vocês? Colocar resistência no circuito elétrico de medição do TC é até perigoso, porque na hora que eu abro, se esse resistor pifar, ele abrir, ou se essa resistência for muito elevada, eu posso saturar o TC. Ele deforma as ondas e não mede absolutamente nada. Então, não é um jeito que a gente utiliza. O que a gente faz é o seguinte. Eu preciso fazer com que essa resistência que eu vou colocar aqui seja desprezível. Uma das formas de fazer isso é usar um outro TC. Esse TC, de novo, tem poucas espiras no primário, um pouco mais de espiras no secundário. Objetivo: se isso daqui é 1 ampere, reduzir isso para, por exemplo, 10 miliamperes. Por que isso, Perini? Porque é o seguinte, ó, agora eu vou fazer uma conta. Se esse meu conversor AD ele for do tipo, eu vou esclarecer isso nas próximas aulas, de 0 até 5 volts de tensão de entrada, qual que é o valor dessa resistência para que quando eu tenha
corrente nominal lá fora. Aqui eu produzo a 5 volts. Bico. 5 volts, divide por 10 miliamperes, 500 ohms. Tudo bem? Faz sentido? 500 ohms quando 10 miliamperes passa, dá 5 volts. E quando a corrente for menor, vai ser proporcional. Sim, é simples assim, funciona. Perini, mas quando der curto-circuito, a corrente vai ser muito maior do que essa. Vai ser 10 vezes isso. Pode, com esse resistor, chegar a 50 volts. E aí eu pifo o teu microcontrolador. Então, há a necessidade de, além de fazer essa transdução que eu estou mostrando aqui, ó, passar por um resistor de shunt, eu ainda proteger os meus sinais. Eu vou chegar lá. Eu só quero mostrar o que eu faço com tensão. Tensão, eu agora vou desenhar em preto mesmo. Entra aqui dentro do dispositivo. Essa aqui a gente até costuma aterrar para o lado de fora. E aqui vem o VA'. Uma tensão lá primária já reduzida. Legal. Como que eu chego no microcontrolador? Putz, isso daqui é 115 por raiz de 3. 66, 70 volts. Caramba, eu não posso ligar direto no Arduino. Tá bom. Ah, bota um shield. Não, nada de shield. Shield é um jeito besta de fazer medidas que te dá uma medida. Provavelmente super atrasada, super distorcida em relação à medida real. Eu quero uma onda perfeita chegando no microcontrolador. Capaz dele poder fazer uma oscilografia da tensão como se fosse um osciloscópio. Bom, primeira coisa é compatibilizar tensões. Uma das formas, não é impossível, só é perigoso. Divisor resistivo, já ouviram falar disso? Isso aqui é terra. E se eu escolher R1 e R2 apropriadamente, eu consigo produzir aqui a tensão que eu preciso. Só que tem um problema. Esse sinal aqui, ele tanto pode ser positivo quanto negativo. Ele excursiona, ele é bipolar. Uma hora é 115 raiz de 3, 115 sobre raiz de 3 vezes raiz de 2. Lembre-se, né? O valor de pico raiz de 2, o valor da tensão eficaz. E lembre-se, quando ninguém fala nada, sempre em sistemas elétricos de potência, uma tensão ela é trifásica e eficaz. Então, se eu falei 115, para tornar de fase, eu divido por raiz de 3. E para tornar o valor eficaz, valor de pico, eu multiplico por raiz de 2. Então, ó, essa onda, ela é raiz de 2 positiva aqui, 115 sobre raiz de 3 vezes raiz de 2, negativo na crista inferior. Então, quer dizer, se eu escolher aqui R1 e R2 para que esse sinal aqui chegue a 5 volts, eu preciso lembrar que uma hora ele vai se tornar menos 5. O que acontece quando um Arduino recebe uma tensão super negativa? Queima. Ele só suporta, acho que 0,7 volts negativo. Bom, vem um novo problema. Aliás, Perini, essa corrente também é alternada. Sim? É 0,01 ampere, eficaz. E o valor de pico que vai aparecer aqui no resistor shunt é vezes raiz de 2, vezes o resistor shunt. Então, a onda que também aparece aqui nesse lugar que eu coloquei a setinha, também é alternada, com esse valor aqui positivo e esse valor aqui negativo. Então, quer dizer que ela pode excursionar, ficar negativa, e se eu levar para o microcontrolador, eu queimo o microcontrolador. Então, em geral, o que a gente faz é o seguinte. Primeiro no TP. Para até ficar similar ao circuito do TC, porque toda vez que eu coloco um transformador, eu coloco um atraso. É muito comum no TP, na entrada de tensão analógica, eu colocar também um TP adicional. TP
mais um TP, esse cara está errado. E aqui nesse cara, esse TP não já fornece 5 volts, não. É muito comum você fazer assim, ele 115 sob raiz de 3 para, por exemplo, 12 volts. Um transformador de CA em CC com tirestor funciona? Não, vai distorcer demais. Não, não. O que a gente costuma fazer é, quando a gente precisa monitorar sistemas elétricos que têm eletrônica de potência, esses transformadores internos aqui nos IEDs têm que ser escolhidos de forma diferente. Por exemplo, um transformador que a gente chama de transformador com acoplamento por efeito Hall. Eles são tipicamente fornecidos por alguns fabricantes como a LEM. É um transformador diferente. Ele não é um transformador por um princípio magnético. Ele é magnetoeletrônico. A sensibilidade dele é feita com um chip que detecta campo elétrico, campo magnético e converte para uma tensão equivalente. Seja corrente, a variável que você quer medir, ou tensão que você quer medir. Esse cara é bastante bom. Ele é linear, ele é rápido, mas, desculpa, também é muito caro. Mas, vamos lá, falando para vocês. A gente costuma colocar esse TC interno, a gente costuma colocar esse TP interno. Aqui a gente ainda coloca um divisor resistivo, tá bom? E agora sim, esse sinal que vem para cá é seguro de você mandar para um conversor AD. Esse sinal que está para cá, se você dimensionar os resistores de shunt e tudo mais, é capaz de você mandar para um conversor AD. Só a única coisa que eu preciso conversar com vocês é: esse circuito está errado. Esse circuito está errado, a não ser que eles estejam fechados com alguma coisa. Então, se o microcontrolador estiver ligado num terra, esse sinal aqui tem que estar ligado num terra, esse outro sinal já está ligado no terra aqui embaixo. Muito bem, eu consigo gerar as tensões, só que elas ainda estão perigosas. Elas podem chegar a 5 volts positivo ou 5 volts negativo. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, é que vem uma coisa curiosa. Há a necessidade de colocar um circuito ainda intermediário para chegar no conversor AD. Ele é objeto na nossa aula S6, depois da prova, mas ele é importante para conferir a esse princípio aqui de adaptação, as propriedades que eu coloquei lá em cima, de resposta, faixa dinâmica, atraso. O isolamento galvânico está até resolvido. Eu até coloquei mais isolamento ao colocar outros transformadores de instrumentação. Mas é principalmente para fazer a chamada compatibilidade eletromagnética. E, spoiler, o que a gente vai colocar aqui são circuitos eletrônicos. Lembra da aula do Seabra? Então, ela vem nos acordar. Porque não é sem eletrônica que consigo resolver esse problema. Eu preciso colocar aqui uma etapa que a gente chama de condicionamento. Eu preciso colocar uma etapa aqui, tá? Aqui os sinais elétricos todos que precisam, quantas tensões, quantas correntes eu tenho. Interessante que, passado esse limite aqui, tudo é tensão. Até a corrente vira tensão. Porque o conversor AD não mede corrente, só mede tensão. Eu preciso de uma outra etapa aqui, que a gente chama de proteção, porque o condicionamento vai resolver esse problema para que o sinal não seja bipolar, para que aqui fique de 0 a 5 volts. Eu vou somar 2,5 volts na tensão e diminuir ela pela metade. O condicionamento vai fazer isso. Mas, como o sistema elétrico ainda pode sofrer surtos, esses surtos podem ser propagados para cá e eu preciso proteger o microcontrolador. Então, esse circuito de proteção confere mais segurança ainda à eletrônica. E depois de passar pela proteção, vem a última parte,
que se eu aqui prestei contas ao professor Seabra, aqui na proteção prestei contas a também professores de eletrônica e os professores do PEA, aqui nesse último estágio eu presto contas ao pessoal que faz processamento digital de sinais. Porque se isso aqui vai ser digitalizado, aqui há a necessidade de fazer uma filtragem anti-aliasing por causa do critério de Nyquist. Então, muito bem. Terminando a aula, o que nós falamos hoje? Sobre os circuitos de saídas digitais, tá bom? Uma saída típica com relé. Como funcionam as entradas analógicas? O princípio ele é bem tortuoso. Correntes eu preciso reduzir, tensões eu preciso reduzir. Dentro do equipamento eu preciso reduzir de novo, para converter todas elas para tensões adequadas e depois ainda passar mais tarde por um condicionamento, uma proteção e uma filtragem. Pessoal, pode parecer burocrático. Professor, corta essa e liga tudo no microcontrolador. Ele, no primeiro curto que acontecer na rede, ao invés de medir o curto-circuito e te dizer foi um curto, foi a 3 km da subestação, ele pifa. Então, não dá para cortar fora todo esse rigor. O que nós aprendemos na segunda parte da disciplina é como funciona tudo isso daqui e como dimensionar isso daqui, ó. Porque há um atraso aqui. Há uma função de transferência equivalente a esse processo analógico e depois o que acontece aqui dentro dos algoritmos para analisar as formas de onda. Porque aqui eu vou ter um monte de amostras que são representativas das ondas sinusoidais. Mas e daí? E o fasor disso? A magnitude e a fase. Nós vamos ter que aprender a descobrir. Então, pessoal, para a próxima aula, se preparem, é a aula da prova. Se ninguém falar nada, então vai ser uma prova síncrona, começando no horário de aula, terminando até 100 minutos depois, com submissão de materiais anexos e tudo mais. E depois, na semana seguinte, começamos a segunda parte do curso. Lucas, uma pergunta. Na prova, as perguntas vão ser mais expositivas ou você vai pedindo coisas do tipo dimensionamento desses componentes, por exemplo? É para estudar para a prova, as aulas e os materiais que estão no mundo são suficientes? Sim. Tudo que eu vou dar na nossa prova são coisas que a gente viu nas nossas aulas, tá bom? Eu preciso de conhecimentos básicos de eletricidade. Então, por exemplo, eu posso dar um circuitinho para vocês que faz lá a conversão de uma corrente numa tensão. E você vai ter que me descobrir, opa, isso aqui dividido por tanto, blá, blá, blá. Saber essa questão importante, os valores que a gente tem no sistema são valores de pico, mas nós medimos eles em valores eficazes. Então vai ter uns raiz de 2 que talvez vocês precisem saber. Mas a prova vai ser uma parte questões de múltipla escolha, uma parte com questões dissertativas e uma parte com questões de analíticas. Vocês vão calcular alguma coisa e me colocar um valor. Tudo bem? Trilling. Turma. Fala, Rafael. Oi, professor. Só uma dúvida que eu fiquei no transformador de corrente, porque sempre no transformador, por exemplo, sei lá, você abaixa a corrente, mas aumentaria a tensão. Não teria que levar em conta esse aumento de tensão no secundário? Estou pensando no transformador que a gente, por exemplo, vê em conversão. Isso, mas olha que interessante. O circuito primário do transformador de corrente não tem tensão. Não sei se você notou. Eu peguei o fio elétrico da rede elétrica, peguei uma espira dele. Ele continua tirando. Vai embora. Vai dar um eco para mim. Tudo bem? Então, é assim, aqui passa 600 amperes. Eu estou falando do TC lá da subestação. 600 amperes. Qual que é a queda de tensão nesse pedacinho de condutor? Pequena. 0,001 volt. É verdade. Aqui existe um acoplamento para o secundário. A relação de espiras é 1 para 600. Então, 0,001 volt. Aqui vai aparecer 0,6 volts.
Mas a corrente aqui, então essa aqui é a bolinha, entra 1 ampere para cá, aliás, entra 600 amperes aqui, sai 1 ampere para cá. Então, olha só, você tem razão. Por causa da relação de espiras, a tensão está aumentando. Mas ela é feita de propósito para ser a menor possível. Porque esse circuito não tem tensão. E, de novo, dentro de EB, Pellini, você passou por outro TC. Está aqui. Tipicamente, o pessoal faz isso daqui. Eu costumo usar nas minhas coisas 1 para 1000. Aqui aparece 0,6. Aí você fala assim, Pellini, vai aparecer aqui 600 volts. 600 volts. Então, graças a Deus não. Porque esse número que eu coloquei ainda é grande demais. Na verdade, ele é bem menor do que isso. Então, fica desprezível. E o bendito do resistor aqui, ele é ele que vai impor essa tensão de fato. Porque aqui vai aparecer uma correntezinha que vai ser, nesse caso aqui, 0,001 ampere. Isso, 1 ampere dividido por 1000. E aqui, se eu colocar, por exemplo, 5 ohms, não, 5 ohms não, eu preciso botar 5K, 5 kΩ, eu vou ter, nesses dois pontos aqui, uma tensão alternada de mais, desculpa, em relação à corrente, preciso fazer só a conta para ver o valor eficaz. Isso aqui vai dar 5, espera um pouquinho só, isso aqui é 5 ohms, e essa tensão que vai aparecer aqui vai ser 5 volts. 5 positiva e 5 negativa, e vezes raiz de 2 ainda, por causa do valor de pico. Tudo bem? Mas olha, esse efeito do aumento da tensão, ele acontece quando as tensões realmente são expressivas. Esses circuitos aqui estão todos em curto, no caso do TC. Então, não tem tensão para amplificar. É apenas a conversão de corrente. É uma forma de usar transformadores que não é muito explorada dentro de conversão. Em conversão, a gente sempre usa para transformar tensão e para passar potência. Eu não falei aqui, mas se você calcular a potência que passa por esses equipamentos aqui, são equipamentos de baixíssima potência. Eles têm potência na faixa de 10 a 60 VA. Imagina, equipamento para subestação, mas a potência que flui por ele é baixíssima. Porque a corrente baixa, mas a tensão não é tão alta assim. Ok? Entendi. Então, professor, deixa eu só perguntar mais uma vez para ver se eu entendi direito. Então, esse transformador de corrente, na verdade, é um transformador de tensão comum, mas com essa construção especial de uma espira e tudo curtado. Exatamente, Gabriel. Entendi. Ele é um transformador comum, só que ele é feito com enrolamento primário com pouquíssimas espiras, às vezes uma só mesmo. Às vezes nem espira tem, ó, que é o caso desses transformadores de corrente que apareciam para mim, ó, Current Transformer. Quando eu fiz as primeiras buscas, olha esse transformador de corrente. Onde está o primário? É um cabo que passa por dentro dessa janela. É o seu próprio cabo elétrico. Quando você faz um alicate amperímetro, você põe ele num fio, então vou colocar aqui, ó, alicate amperométrico ou amperímetro. Vamos ver se alguém está fazendo a medida aqui em alguma coisa. Olha só, o cara botou o cabo passando por dentro do alicate. É um TC. Primário. Entendi. A volta do cabo. Secundário, não dá para ver, mas nessa haste azul do alicate amperímetro tem N voltas para fazer a redução da corrente, capaz do equipamento conseguir ver. Beleza? Beleza, obrigado, viu? Imagina. Desligando a nossa gravação. Pessoal, até semana que vem.